Fala galera, belezinha? Tudo bem? Galera, eu estou aqui com uma situação relativamente comum em vários vestibulares ou concursos. Essa situação aqui, nós vamos conseguir entender que para que uma pessoa veja todo o seu corpo diante de um espelho, o espelho não precisa ter necessariamente a sua altura, o seu tamanho. Vamos lá para essa situação, a gente vai começar a compreender melhor tudo isso daqui. O rapaz da figura abaixo deseja ver toda a sua imagem em um espelho plano. Para isso, ele pendura esse espelho em uma parede perpendicular ao chão, conforme a figura ao lado. Figura abaixo, depois figura ao lado, né? Que eu mudei, a figura está aqui, ó. Para a gente ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar com essa figura. Bom, sabendo que sua altura, incluindo o chapéu, mede 1,80 m e que seus olhos estão a 1,60 m do chão, determine o comprimento mínimo do espelho para o rapaz ver toda a sua imagem. Eu já deixei pré-desenhadinho aqui para a gente entender que, ao enxergar toda a sua imagem, é necessário que ele consiga enxergar um ponto do seu pé e um ponto do seu chapéu simultaneamente, ok? A distância que ele se encontra em relação ao espelho, ou que seus olhos se encontram em relação ao espelho, é uma distância d. Lembrando que a distância entre o objeto e o plano do espelho é igual à distância da imagem e o plano do espelho. Agora, se o objeto tem uma altura h, significa que sua imagem vai ter a mesma altura h, ok? Tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. O que queremos determinar aqui no item A desse problema clássico? Queremos encontrar o comprimento do espelho. Menor comprimento possível. Vou chamar esse comprimento por x. O que eu preciso enxergar aqui? Preste atenção em uma coisa, gente, importantíssima. Se eu pegar esse triângulo maior descrito aqui na figura, esse triângulo maior, ele é semelhante a esse triângulo menor. Logo, seus lados são proporcionais. Distância dos olhos até o plano que contém o espelho é perpendicular. É perpendicular. Ok? Então, quando a gente trabalha com óptica geométrica, a ferramenta que é fundamental para nós é semelhança de triângulos. Vamos fazer, então, x sobre h. X é o comprimento mínimo do espelho. Isso é igual a tamanho dessa distância dos olhos até o plano do espelho, dzinho, sobre tamanho da distância dos olhos do objeto, né, que também é observador, até o plano onde está a sua imagem, vale 2 desse.
Então, o valor de x é igual a d vezes h sobre 2d. Gilson, esse d aí pode simplificar, não pode? Deve. E aí fica uma dica importante. Quando a gente simplifica uma grandeza física, significa que o fenômeno não vai depender dela. Então, a qualquer distância que eu esteja do espelho, o comprimento mínimo do espelho deverá ser metade da altura da pessoa que vai se enxergar. Nesse caso, a pessoa tem 1,80 m. Logo, o comprimento mínimo do espelho precisa ter 0,90 metros ou 90 centímetros. Então vejam só, vocês não precisam comprar um espelho que tenha 1,80 m para essa pessoa se enxergar. Comprando um espelho com apenas 90 centímetros, já é o suficiente, ela já vai conseguir se enxergar. Mas aí tem uma outra condição que precisamos obedecer, que é o que ele pergunta no item B. Qual é a altura da base inferior até o chão, ou do chão até a base inferior do espelho, né? Para eu satisfazer essa condição. Vamos lá? Olha o que nós temos aqui. Ó, ele quer saber esse pedaço. Esse pedaço eu vou chamar por y. Lembrando que a distância entre o objeto até o plano do espelho é igual à distância da imagem até o plano do espelho. Aproveitando que já fizemos isso daqui na cor vermelha, observem agora este triângulo aqui, ó. Esse triângulo. Esse triângulo menor, o menorzinho que apareceu ali, ele é um triângulo semelhante a esse triângulo maior. Logo, seus lados são proporcionais. Quanto mede essa altura dos olhos da pessoa? Ele deu no enunciado. Essa altura vai medir 1,60 m. Com isso, já estamos caminhando para a solução. A gente faz y sobre h é igual a base do triângulo menor, d, sobre base do triângulo maior, 2d. O valor de y, que é essa altura da base inferior, vai ser igual a d vezes h sobre 2d. Novamente, não depende da distância que a pessoa se encontra em relação ao espelho. Basta eu pegar o valor da altura dos seus olhos e dividir por 2. Então, a base inferior tem que medir 0,8 metros ou 80 centímetros. Belezinha? Com isso, agora vocês conseguem compreender o porquê que em uma academia, por exemplo, você normalmente não tem um espelho com 2 metros de comprimento, né? Para enxergar a pessoa, não há necessidade um espelho com 2 metros de comprimento. A gente pega a altura máxima da pessoa, coloca a base superior
em relação à menor altura da pessoa que frequenta aquele ambiente, aí a gente consegue posicionar a base inferior. Ok? Tá faltando só uma coisinha, o like, né? E compartilhar para que mais pessoas consigam ter acesso ao conhecimento. Aguardo vocês!